as nações sofrem com mais frequência na imaginação do que na realidade. A Bolívia é uma exceção. O país é uma potência de recursos com extensos depósitos de petróleo, gás, estanho, prata, ouro, tungstênio e minério de ferro. É também o lar de 1/4 dos depósitos de lítio do mundo. Mas há um problema. No ano de 1880, o litoral do país foi perdido após um amargo conflito com o vizinho Chile. Sem litoral, a Bolívia teve a sua economia orientada para a exportação severamente prejudicada, custando-lhe 1/5 do PIB total. Há muito em jogo e Laplace buscou muitas estratégias para recuperar seu litoral. Da negociação ao litígio em Haia, há estratégias de mitigação como um corredor transcontinental. A busca da Bolívia pelo acesso ao oceano foi e é implacável. Tanto é assim que, embora tenha estado sem litoral por mais de um século, a Bolívia ainda mantém uma marinha e lembra anualmente a perda de seu litoral. Então, qual é a história aqui? Como a Bolívia ficou sem litoral e por que ainda reivindica um corredor para o Oceano Pacífico? A Bolívia deu muito ao mundo, mas tem muito pouco. Abrigado no Planalto Andino, o clima alpino do país protegeu os povos indígenas de doenças tropicais, condições adversas na costa do Atacama, e o carvão do interior significava que os assentamentos eram poucos e distantes. Assim, quando os espanhóis colonizaram a área, eles se estabeleceram nas montanhas. Nos séculos seguintes, os novos governantes extraíram cerca de 85.000 toneladas de prata da cidade de Potosí, ao custo de 7 milhões de vidas. Assim, com a independência em 1825, a Bolívia herdou uma economia baseada na extração de recursos, e embora tivesse um litoral no Atacama literal, a área foi despovoada, deixando a sua fronteira com o Chile. Essa atitude de não intervir mudou com a descoberta de nitratos e cobre perto de Medellín, em meados do século XIX. Embora a Bolívia tivesse mais direitos sobre a região, os interesses mineiros chilenos tinham apoio diplomático e financeiro britânico. Em pouco tempo, o Chile estava criando novos fatos no terreno, estabelecendo um complexo industrial de mineração, com o qual a Bolívia não poderia competir. Ambos os estados tentaram resolver suas fronteiras com vários tratados, mas sem sucesso. E embora os acordos de 1866 e 1874 tivessem e dessem à Bolívia direitos tributários sobre as mineradoras chilenas, a maior parte dos benefícios ainda fluía para Santiago. Com a iminência de um conflito de recursos, a Bolívia firmou uma aliança secreta com o Peru, enquanto o Chile construiu sua marinha. Em última análise, o gatilho para o conflito veio em 1878, quando a Bolívia renegou suas obrigações do tratado ao aumentar os impostos sobre as empresas de mineração chilenas. Quando se recusaram a pagar, o Estado boliviano confiscou seus bens. As forças chilenas responderam ocupando o porto de Antofagasta, e quando vazaram notícias da aliança Bolívia-Peru, o Chile declarou guerra aos dois estados em abril de 1879. Embora tivessem números superiores, Peru e Bolívia se viram em desvantagem. Em poucos meses, as forças bolivianas foram expulsas para as terras altas. Depois disso, o conflito continuou em grande parte como uma guerra naval entre o Chile e o Peru. Eventualmente, as coisas pararam em 1883, com o Chile capturando grande parte da costa do Pacífico, deixando a Bolívia completamente sem litoral. Desde então, a Bolívia contesta a legitimidade do acordo pós-guerra. O Acordo de Paz, final de 1904, concedeu ao Chile territórios do Atacama, ricos em recursos. E em 1900, os impostos cobrados sobre as exportações de mineração do Atacama causaram um aumento de 5 vezes nas receitas do Estado chileno, enquanto as receitas potenciais da Bolívia e do Peru foram cortadas pela metade. Laplace assistiu enquanto o Chile enriquecia com seus antigos territórios, enquanto as perspectivas de exportação da Bolívia eram prejudicadas
por seu estado sem litoral. E, no entanto, mesmo que Santiago quisesse restaurar o litoral da Bolívia, seria impraticável, já que o Chile também conquistou terras do Peru. Devolver o litoral boliviano converteria seus territórios do norte em um enclave, inutilizando seus portos comerciais. Portanto, caso o Chile queira dar um litoral à Bolívia, concederia aos ex-territórios peruanos. Mas isso, em si, é problemático. Sob o Acordo de Fronteira de 1929, Lima tem poder de veto sobre quaisquer trocas de terras relativas ao seu antigo território. Portanto, a menos que Santiago obtenha a permissão de Lima, não pode conceder à Bolívia um porto em Arica. E tais desenvolvimentos são improváveis sem que Lima obtenha mais concessões. Não obstante essas questões, Chile e Bolívia tentaram consertar os laços, principalmente em 1975. Na época, ambos os estados eram ditaduras apoiadas pela CIA e, por meio de seu status de pária compartilhado, eles encontraram empatia um pelo outro. As relações diplomáticas foram restabelecidas, mas a oferta de Chile mostrou-se insubstancial. Em vez de conceder a Arica, a Bolívia obteria um corredor terrestre ao norte. Mas essa área era muito rasa para construir um porto comercial, e o fato de a Bolívia pagar 200 milhões de dólares em compensação provou ser um obstáculo. O Peru propôs a administração conjunta de Arica, mas essa oferta também foi rejeitada. Frustrada, a Bolívia novamente rompeu relações diplomáticas com o Chile em 1978. Mesmo assim, Laplace argumenta que Santiago é legalmente obrigado a negociar. E em 2013, o governo de Evo Morales levou o caso à Haia. Bolívia levantou várias bases para essa afirmação. Em particular, argumentou que declarações feitas por funcionários chilenos durante as conversas de 1975 induziram a Bolívia a confiar em seu detrimento na promessa de novas negociações. A Bolívia esperava que esse argumento levantasse um impedimento que obrigasse o Chile a reabrir as negociações. No entanto, a decisão da Corte de 2018 considerou que tal obrigação não existia, ou, se existisse, o Chile a havia cumprido por meio de negociações subsequentes. Para Morales, recuperar o acesso C era uma prioridade. A Bolívia possui um vasto depósito de lítio, cuja demanda aumentou nos últimos anos. Morales esperava criar simbolicamente uma indústria doméstica de fabricação de baterias na antiga cidade mineradora de prata de Potosí. A Bolívia, assim, subiria na cadeia de valor e o acesso ao oceano tornaria as exportações a granel bolivianas mais competitivas. Simultaneamente, Laplace perseguiu um plano B, buscando investimentos estrangeiros, realinhando-se com Pequim. Em particular, Morales buscou financiamento chinês para um corredor ferroviário transcontinental para facilitar a realidade sem litoral da Bolívia. O megaprojeto conecta o Brasil através do Planalto boliviano à cidade peruana de Ilo, onde a Bolívia tem acesso a instalações portuárias sem impostos. No entanto, o projeto sofreu vários atrasos e sua viabilidade foi prejudicada pelo desenvolvimento de uma rota alternativa pelo Paraguai. Morales agarrou-se ao poder para concretizar sua visão, contornando convenções constitucionais em torno de limites no processo nas eleições de 2019. No entanto, alegadas irregularidades na contagem de votos serviram de pretexto para um golpe militar contra Morales. Ainda assim, no ano seguinte, manifestações populares pressionaram o governo golpista a realizar novas eleições. Luiz Arceus emergiu como novo presidente da Bolívia e, desde então, pressionou seu colega chileno a reabrir as negociações e remediar a força de seu relacionamento. Os legisladores chilenos priorizam o restabelecimento das relações diplomáticas, mas as autoridades bolivianas estão interessadas principalmente em negociar o acesso marítimo, mas também há outras questões. O Chile está processando a Bolívia em Haia pelos direitos de água do rio Silala, no deserto do Atacama. Aparentemente, ambos os estados querem algo um do outro e, portanto, podem decidir que suas diferenças
são melhor resolvidas fora do tribunal. Trocas de terras ou acesso aberto aos portos do Pacífico para a Bolívia poderiam ser trocados por concessões de água doce ou gás natural para o Chile, recursos que carecem. Aconteça o que acontecer, cada lado terá de abrir mão de algo, e isso pode ser um passo necessário para resolver a controvérsia, independentemente das consequências políticas. A Bolívia vê seu acesso marítimo como um direito inviolável. Sem dúvida, o Chile sente o mesmo sobre sua fronteira. Normalmente, porém, tais questões não são resolvidas por direitos morais, mas por negociações políticas. Porque, nas relações internacionais como na vida, cada um consegue o que negocia, e não o que merece.